Bom dia, gente. Façam um excepcional dia. Eu devo estar com uma cara ótima. Acabamos de chegar de São Paulo, tudo bom. Mas tínhamos um compromisso, né? Então eu estou aqui para falar com vocês. Ontem eu vi alguns comentários aqui já, muito carinhosos, gente, muito obrigada. Meu marido estava aqui do lado reclamando que eu não vi o comentário dele, então eu vou voltar. Bora, amor, tocar o terror na terra. É nóis. Ai, gente, vocês são muito lindas, muito obrigada pelo carinho, viu? Então vamos lá. Eu fiz ontem uma enquete perguntando o que vocês esperavam dessas 20 lives. Então, recapitulando, hoje é o primeiro de 20. Amor, tira o som, por favor, senão fica dando eco. Abri aqui que tá um pouquinho calor, passei calor a noite inteira. No ônibus, o ar-condicionado tava bem ruim. Tô com o cabelo até suado, mas enfim. Serão 20 aulas, 20 lives. Hoje vai ser mais uma introdução do que conteúdo, mas depois eu vou fazendo com vocês uma crescente de conteúdo. Eu perguntei ontem sobre quais eram os planos com a live. Eu tô abrindo aqui as mensagens. E a maioria respondeu que era aprender sobre maquiagem, crescer profissionalmente, acordar cedo, tamo junto. Gente, na real, desde que eu li O Milagre da Manhã no final do ano, acho que eu li O Milagre da Manhã ali em setembro, outubro. Enfim, desde que eu li O Milagre da Manhã, o meu horário de acordar é 5, 6, no máximo. O dia que eu tô muito cansada, 7 horas rasgando. Então, assim, por isso que eu marquei esse horário das 7, porque é o horário que eu vou estar sempre mais disposta na parte da manhã para vocês, e não vai ter gente tocando campainha, não vai ter vendedor entregando coisa, não vai ter criança chorando. Cachorro, talvez, que os cachorrinhos aqui, eles são meio animados. Mas é um horário que eu achei que é um horário tranquilo. Sei que muitas pessoas não estarão aqui, não conseguirão assistir as lives, mas eu espero que a gente tenha muitas oportunidades de conversar, muitas oportunidades de transbordar sobre a vida de vocês. Eu tenho algumas teorias, quem me acompanha desde o começo, quem me acompanha aí na minha transição, depois que eu vim de Maringá. Eu morava em Maringá, fiquei 10 anos lá, e depois que eu vim de lá pra cá, em 2016, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa mudou em mim como pessoa, e Deus me deu muitas teorias. E quem me acompanha desde essa época viu que algum tempo atrás eu cheguei a comentar que eu senti muito forte no meu coração Deus falar comigo, dizendo que enquanto eu não começasse a transbordar isso que eu tinha para vocês, eu não ia receber mais. E aí eu comecei a gravar os IGTVs. Eu faço uma enquete depois. Gente, algumas pessoas me falaram sobre as 6h30, porque tem um pessoal que entra às 8. Então, falaram sobre 6h30. Eu vou colocar numa enquete e vocês topam? Colocam aqui embaixo se tudo bem a gente fazer uma enquete e ver para mudar o horário para 6h30, para que mais pessoas assistam. Porque o ideal é ser o primeiro horário da manhã, que é o horário que a cabeça tá mais fresca, é o melhor horário para aprendizado, e não ser nem tão cedo a ponto de muita gente não conseguir levantar, e nem ser assim tão tarde a ponto de as pessoas não conseguirem assistir também. Mas vamos fazer uma enquete. Se vocês toparem mudar para 6h30, eu mudo numa boa. Pra mim não é um horário ruim, não, tá? Porque, como eu disse, eu acordo desde setembro. Nossa, eu tô com a cara ótima, né? Ainda bem que vocês não querem ver minha cara, vocês querem o conteúdo, né? Bom, mas vamos lá, gente. Aí Deus falou comigo sobre transbordar pra eu poder receber mais. E o que eu mais tive nesses últimos meses foram confirmações em relação a esse transbordo. Então,
Eu estava em São Paulo. Muitas pessoas aqui conhecem o Pablo Marçal, que eu falo que... Não que eu seja fiotinha de Pablo Marçal, mas muitas coisas que ele fala eu concordo demais. Então, a gente segue uma linha de raciocínio muito parecida e eu tinha, assim, uma vontade muito grande de aprender cada vez mais com ele. E eu fui pra... Aconteceu algo surreal na minha vida esse fim de semana. Algo que, enfim, eu vou contar numa próxima oportunidade para vocês, porque hoje eu tenho uma introdução para fazer tudo certinho. Talvez no final das lives eu conto o que aconteceu nesse fim de semana, mas foi algo surreal na minha vida. Eu não se eu fosse escolher palavras, não haveriam palavras na terra para eu explicar o que aconteceu lá em São Paulo. Mas eu fui para São Paulo na quinta-feira à noite, fiquei sexta, sábado, domingo e voltei ontem à noite. Cheguei agora às 6h30 da manhã. Se fosse às 6h30 hoje já não daria mais tempo. Mas os outros dias... Ai, peraí, vou fechar. Mas os outros dias eu não tenho... Na verdade, nem esse fim de semana eu tinha compromisso. Eu ia só pra sexta-feira, pro Rod Mac. Mas vamos lá, gente. Eu perguntei sobre quais eram as intenções de vocês aqui. E muita gente falou sobre aprendizado e tal. Então, eu vou falar pra vocês quais são os meus objetivos nessas lives desses 20 dias. Os meus objetivos aqui são de transbordo para vocês. Como eu disse, Deus falou ao meu coração que eu precisava transbordar para que Ele pudesse me dar mais. Então, por que eu coloquei essa música do Deixe Fluir? Uma das confirmações, né, que Deus me deu, que eu precisava transbordar o que eu tinha. Eu sempre tive o péssimo pensamento. Hoje eu vejo que isso era um bloqueio. Para quem não conhece o Pablo Marçal ele faz desbloqueios, tá? Ele ajuda as pessoas a encontrarem os bloqueios delas e desbloquear. Esse era um dos meus bloqueios. Eu pensava que se eu colocasse o meu conteúdo na internet, as pessoas não viriam fazer curso comigo, porque eu estou disponibilizando esse conteúdo gratuito. E então, conheci Pablo Marçal, tive essa experiência com Deus antes, de que eu deveria transbordar, e eu achei que era só em relação às teorias. Peraí, gente, só um pouquinho. E eu tive as confirmações que eu não devo segurar também conteúdo. A nossa vida, ela funciona como um rio. Nós temos a nascente. A nascente, ela não vai parar de mandar água. E quando essa água chega até algumas pessoas, como chegou até mim, por exemplo, nós criamos barreiras, nós criamos bloqueios, e essas barreiras fazem essas águas ficarem represadas. Água represada, peixe morre, não tem vida, a água é suja. Para que a água seja sempre limpa e clara, tem que deixar fluir. Enquanto nós estivermos barrando o que nós temos, muitas pessoas vão deixar de ser alcançadas pelas nossas vidas. Então, eu decidi deixar fluir, porque eu entendi que não é sobre mim, não é sobre a Alessandra, não é sobre o mundo da maquiagem, não é sobre as teorias, é tudo sobre Ele. E quando eu entreguei minha vida para Deus em 2017, eu entreguei o volante da minha vida e falei, cuida, porque eu já não sei mais o que fazer. Um dia eu conto a história para vocês, mas não vou delongar não. Então, eu entendi que não é sobre mim, que não é sobre ser maquiadora, que não é sobre essa vida, é sobre o próximo passo. Então eu decidi não barrar mais. Então eu vou deixar fluir e vou entregar todo o conteúdo que eu consegui para vocês aqui neste mês de fevereiro, tá? O nosso fervereiro da maquiagem.
Deixa eu pensar aqui. Eu fiz um roteiro, mas eu não sou muito de seguir roteiro, não. Mas deixa eu perguntar pra vocês. Quem aqui é maquiadora? Comenta assim, ó. Sou maquiadora ou não sou maquiadora. Só pra eu saber mais ou menos. Comentem pra mim. Sou maquiadora, não sou maquiadora. Se vocês puderem, mandem aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, encaminha pro pessoal. Quem tiver acordado, assiste, né? Quem não tiver acordado, não assiste daí. Bastante gente, sou maquiadora. Legal. Sou maquiadora. Olha, gente, a Tatá ainda não é maquiadora. Bacana. Beleza, legal. Eu vou direcionar um pouquinho mais para maquiadoras, mas assim, gente, o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês em fevereiro não é só sobre maquiagem, tá? É sobre conhecimento de vida, é sobre tudo que eu tenho estudado nesses últimos tempos. Gente, falar pra vocês, não tem coisa melhor nessa vida do que acordar. Cara, não tem. A gente vive, eu falo a gente porque eu já vivi, eu não vivo mais, eu vivia nesse ritmo hipnótico de ficar olhando a vida das pessoas e deixando de ser protagonista da minha própria vida. Por muito tempo, tanto que quando eu entreguei minha vida para Deus lá em 2017, como eu falei para vocês, eu olhava o trabalho de todo mundo e eu achava o trabalho de todo mundo lindo, eu achava o meu trabalho lindo também, mas eu me revoltava porque eu falava assim, mas gente, meu trabalho é tão bonito quanto o de fulana. Por que fulana tá assim, assim, assado? Por que Beltrana tá assim, assim, assado? E eu tô aqui na situação que eu tô, nessa merda de vida que eu tô. Então, assim, eu tinha uma visão muito alienada da minha vida. E eu cheguei assim no fundo do poço, entreguei minha vida pra Deus, falei, cansei. Não quero mais brincar disso. Eu não sei dirigir a minha vida, então você dirige. E Deus foi me direcionando, realmente foi me guiando. E hoje eu entendo. E eu quero falar pra vocês, gente, não é sorte. Não é porque a pessoa foi escolhida. Algumas situações muito atípicas é do nada. Algumas situações você olha, você fala assim, nossa, a pessoa explodiu do nada. Algumas situações sim. Ou algumas situações a pessoa foi mais rápida. Então, assim, eu sou maquiadora há 10 anos. Todo o conteúdo que eu adquiri nesses 10 anos são impossíveis de passar para vocês aqui em 20 dias. Mas eu vou tentar dar o meu melhor, tá? Mas o que eu falo para vocês é o seguinte, nesses 20 anos, quanto por cento eu me dediquei a realmente ser uma maquiadora de sucesso? Quanto tempo eu realmente me dediquei a correr atrás do meu sonho? Quanto tempo eu parei para pensar se eu realmente tinha um sonho? Porque às vezes a gente perde tanto tempo vivendo o sonho de outra pessoa que a gente esquece de ter o nosso. Então, o que eu quero falar para vocês é: tenham sonhos, descubram qual que é a maior importância da vida, o que vocês mais precisam saber. Por isso que eu falei pra vocês que eu não vou falar só sobre maquiagem, eu vou falar sobre experiência de vida no mundo da maquiagem, tá? Então eu vou falar um pouquinho de mim, vou falar um pouquinho de Deus e vou falar um pouquinho do mundo da maquiagem. O foco é a maquiagem, mas vai ter alguns assuntos de vida porque são pertinentes. Nesses 10 anos de maquiadora, quantas lives você assistiu de maquiagem? Falando assim de mim, falando em vocês que também são maquiadoras, nesses 10 anos de maquiadora, quantas vezes eu deixei de estudar sobre maquiagem para assistir a série de TV? Gente, eu posso contar aqui no dedo para vocês, e ainda vai faltar dedo, quantas séries de TV eu assisti
sem parar. Eu cheguei a assistir, eu acho que quase uma temporada inteira de série em um dia. Por que que pra assistir... Gente, quando eu entendi isso, cara, pra mim, isso foi assim, meu, que burra. Sabe? Porque a gente vai entrando num ritmo de comodismo e vai ficando naquilo e a nossa vida não anda. E quando a gente levanta do sofá, porque 90% da nossa vida acordado é no sofá, né? Porque a maioria das vezes a gente trabalha em algo, ou eu como autônoma, eu como microempreendedora, tenho os horários com as minhas clientes, certo? Só que os meus horários com as minhas clientes são a execução do que eu aprendi. Só que o que eu aprendi eu estou executando ali. Concorda comigo que fora dali eu deveria dedicar um tempo mínimo de 2 horas por dia, isso é cientificamente falando, que para você se tornar um expert em algo, você tem que trabalhar no mínimo, trabalhar e estudar, né? Estudar no mínimo 2 horas por dia daquele determinado assunto. Isso para você se tornar uma expert, um expert. Então, se eu deveria, no mínimo, trabalhar, estudar 2 horas por dia, o que eu tava fazendo assistindo série de TV? Gente, tinha dia que eu sentava no sofá e não levantava nem pra fazer comida. Tipo, gente, enfim, hoje isso me revolta muito. Hoje eu entendi o quanto a televisão me cegava. Hoje eu vejo o quê? Assistir série de TV, assistir novela, assistir filme, assistir o Big Brother. Pensem comigo. Alguém pensou naquilo. Alguém teve aquilo como um sonho, certo? Alguém pensou, cara, meu sonho seria escrever uma série. Foi lá, escreveu uma série, às vezes uma série nada a ver, uma série que, tipo, é bem nada a ver. E ele falou, nossa, eu vou colocar isso aí no papel, vou fazer uma série, vou jogar pro público. E fez a série. E aí ele vai lá, é a realização do sonho dele. Entende que enquanto a gente está assistindo série de TV, enquanto a gente está assistindo... Gente, Big Brother! Enquanto a gente está assistindo Big Brother, enquanto a gente está... Tem um ditado, deixa eu ver se eu lembro certinho. Pessoas... Ai, eu não lembro, gente. Pessoas fracas discutem coisas... Pessoas medíocres discutem pessoas e pessoas sábias discutem ideias. É mais ou menos isso. Eu vou achar depois. Eu vou fazer o seguinte. Depois eu vou achar essa frase. Vou até anotar aqui para não esquecer. Bate a mão. Peraí. Vou colocar... a caneta não pega. Gente, eu sofri esse fim de semana. Que eu levei uma caneta que não pegava igual essa. E meu marido vazou daqui já. Tá, mas me lembrem, tá? É sobre pessoas, que pessoas sábias discutem ideias. Então pensa comigo. Se você tá discutindo coisas, o que é uma série? Uma série de TV é uma coisa. Pra nós é uma coisa. Pra alguém é a realização de um sonho. A gente tá assistindo a realização de sonho de outra pessoa. Mas pra nós é uma coisa. Concorda que nós somos muito fracos? A gente é fraco, gente. Se a gente tá ali assistindo uma série de TV e a gente não tá fazendo as coisas que a gente veio pra esse mundo pra fazer, a gente é fraco. Eu sou fraca. Eu fui fraca há muito tempo. Até que eu entendi o que eu tô fazendo aqui. Um dia eu parei pra pensar e eu falei assim, cara, eu não posso aceitar que a vida é assim. A vida não pode ser acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir. Fala, gente, isso não pode ser assim, não. A vida não pode ser assim. E sabe o que? Não era. Não era. Quando que começou a vida a ser assim? Acordar, trabalhar, comer e dormir. Principalmente ali com a Revolução Industrial, certo? Quando o ser humano foi transformado em máquina. Hoje em dia, eu fico de cara com isso, porque hoje em dia a gente vê muita gente falando assim, tem máquina roubando emprego de homens, certo? Eu já vi muito isso. Quando trocaram, por exemplo, o cobrador do ônibus
por uma máquina que você não precisava de cobrador. Todo mundo se revolta e acha um absurdo. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês: as máquinas estão substituindo o homem ou o homem parou de fazer o que veio para fazer? Gente, nós não viemos para essa terra para ser máquina, não. Se as máquinas estão substituindo os homens, seria muito ridículo esse propósito de vida. Eu vivi a minha vida inteira para passar 8 horas por dia numa empresa manipulando um aparelho, apertando um botão, algo que poderia ser feito automático. E sabe o que é pior? Que essas máquinas que estão roubando os empregos dos homens, alguém criou elas. Elas não se criaram sozinhas. Então, essas máquinas foram criadas por um homem que estava fazendo o que veio para fazer. E nós? O que nós estamos fazendo? O que eu vim para fazer? O que você veio para fazer aqui na Terra? Você aceita a vida que você tem hoje? Você aceita as condições que você tem hoje? Porque eu não aceito mais. Eu decidi que eu não aceito mais. Eu não aceito ser menos do que Deus quer que eu seja. Porque eu sei que Deus tem planos para mim. A palavra é clara que Ele tem planos para mim. Se Ele tem planos para mim e Ele é um Deus ilimitado e os planos dele com certeza são ilimitados, quem coloca as limitações? Se Deus é um Deus ilimitado que tem planos para nós, quem é o limite? Aonde que a gente para e fala, cara, até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou? Quem que diz isso? Somos nós nos travamos, nós colocamos barreiras no rio, nós represamos ideias. Vocês querem ver uma coisa? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Aurora Boreal, né? Eu acho que eu já comentei aqui com vocês. O Aurora Boreal, eu tive o meu encontro com Deus em 2017. Em 2018, Deus me deu uma... Além das teorias, ele deu a teoria da Aurora Boreal, que depois eu conto. Vamos ver como que vai ser a questão do tempo, que eu tenho aqui um cronograma, mas eu deixei o Espírito Santo guiar. Eu falei assim, meu Deus, a live é tua. Eu vou estar aqui só como instrumento. Então, eu vou falar de maquiagem sim pra vocês. Mas, e eu já tô falando. Quem tá ligadinho, quem tá com a anteninha ligada, quem já acordou hoje, já entendeu que mesmo sem falar de maquiagem, eu tô falando de maquiagem. Por quê? Porque eu tô falando de propósito. De propósito. Se você... Gente, pensa bem. Escuta bem o que eu vou dizer. Olhando aqui, ó, nos meus olhos. Eu sei que eu não tô vendo os olhos de vocês, mas vocês estão vendo os meus. Se você hoje trabalha assalariada para alguém, você está realizando o sonho de outra pessoa. Você não está realizando o seu sonho. E você está sendo muito mal paga para isso. Certo? Vá atrás do seu sonho. Acorda. Anota no que você é bom. Todos nós somos bons em algo. Deus nos deu no nosso coração um desejo, uma ânsia por algo. A maquiagem na minha vida aconteceu de maneira surreal. A maquiagem na minha vida aconteceu de maneira natural. Quando eu vi, eu era maquiadora. Mas se eu recapitular o meu processo de vida, eu sempre fui. Eu só não sabia. Então, Deus coloca no nosso coração um desejo ardente da missão. Ele coloca no nosso coração um desejo ardente para o cumprimento do nosso propósito. Eu sempre tive cores dentro de mim. Sempre tive cores. Quando eu era criança, eu pegava as revistinhas da Avon, eu já contei isso aqui pra vocês, mas talvez algumas pessoas não ouviram. Eu pegava as revistinhas da Avon, pegava aquelas canetinhas coloridas de 24 cores e eu pintava as mulheres da revista, fazendo maquiagem nas mulheres da revista. Eu era ou não era maquiadora quando eu era criança? Minha melhor brincadeira, a brincadeira que eu mais amava, era brincar de Barbie. Só que eu não gostava de brincar de casinha.
O meu negócio era trocar roupinha, mexer no cabelo. Eu só não passava canetinha na cara delas porque estragava, né? Mas o que eu mais gostava de fazer era brincar de Barbie. Na minha adolescência, ali um pouquinho mais velha, eu gostava de desenhar. Sempre fui muito boa desenhista. Fiz alguns cursos de artesanato e tal. Fiz curso de bordado, tudo ligado à arte. E eu lembro que o que eu mais gostava de desenhar eram mulheres. Eu desenhava mulheres e uma vez eu peguei a Mulan, sabe a Mulan do desenho? E eu fiz a Mulan certinho do jeito que ela é. Aí do outro lado eu peguei e fiz a Mulan bem diferente. Cortei o cabelo dela, gente, no desenho. Cortei o cabelo dela, fiz um delineado tipo a Amy Winehouse nela e tal. Transformei a Mulan, coloquei até piercing nela. Eu era ou não era maquiadora? Então, eu sempre fui maquiadora. Hoje eu consigo ver porque hoje eu vejo todas as peças se encaixando. Só que às vezes você fala assim, eu não sei qual que é o meu propósito. Eu não sei qual que é o meu sonho. Deixa eu te falar. Talvez o seu maior sonho foi abafado. Ou foi abafado por você mesma, ou foi abafado por outras pessoas que abafaram o seu sonho. Por pessoas que falaram que você não era capaz, que falaram que você não ia conseguir, que falavam que o que você faz não dá dinheiro, que falaram que para você trabalhar com isso você ia ter que passar fome. Isso são coisas impostas sobre a sua vida. Enquanto você se permitir abafar, enquanto você se permitir que o seu sonho seja abafado por pessoas ou até mesmo por você, porque as pessoas elas jogam palavras, as pessoas elas jogam sementes. Se semeia ou não no seu coração, a responsabilidade é sua. Porque se o solo é fértil ou não, é o seu solo que deu fruto. Porque uma semente plantada dá fruto bom, mas dá fruto ruim também. O joio e o trigo, eles crescem juntos. O joio e o trigo, eles são semeados não, né? Na verdade, o joio é semeado. O trigo é semeado, a louca. O trigo é semeado. O semeador, a palavra diz a parábola do semeador, quem conhece, né? A palavra diz que o semeador saiu a semear as sementes e semeou o trigo. De noite veio o ladrão e semeou o joio, certo? E o joio e o trigo cresceram juntos, porque enquanto o joio e o trigo tá crescendo, você não consegue ver o que é joio e o que é trigo. Só que depois que cresce, o trigo ele deita. Quando o trigo tá maduro, ele deita, o joio não. O joio ele fica em pé. E aí o que acontece? Na colheita, o joio é retirado e jogado no fogo. E o que é aproveitado é o trigo. Se abafaram o seu sonho, se abafaram o seu propósito, você permitiu o joio enquanto você dormia. Mas tudo bem, o joio foi plantado, ele foi semeado, não foi você que semeou, mas você permitiu que ele crescesse. O que você vai fazer a partir de agora? Separar o joio do trigo. Para de ouvir as pessoas. Enquanto você ouvir as pessoas, enquanto você estiver vivendo sonhos de outras pessoas, você não vai viver o seu. Começa a buscar lá no fundo do teu coração e a tirar o joio um pouquinho por pouquinho para entender qual é a sua missão. Porque o seu talento está completamente relacionado à sua missão. O seu talento está completamente relacionado ao seu propósito. Se hoje você vive uma vida vazia, se hoje você vive uma vida triste, uma vida desanimada, uma vida em que as pessoas não reconhecem o que você realmente é, porque eu sou filha do Criador, eu sou filha do Criador, eu sou imagem e semelhança de Deus, e você também é. E se você ainda não acredita nisso, ou se você fala, eu também sou imagem e semelhança de Deus, você está fazendo o que uma imagem e semelhança de Deus estaria fazendo? Você está ouvindo a fonte? Você está buscando a fonte ou você está represando? Porque quando você represa, nem a água da fonte chega mais. A água da fonte vai para outro braço do rio. Então, gente, como é claro isso? Se você está represando, você está se bloqueando e deixando de viver o que você veio para viver.
Se a sua vida é triste, se você não consegue olhar o seu trabalho com alegria, se você não consegue viver os seus dias com alegria, se você olha o trabalho do outro e você acha que o outro teve sorte, você não tá vivendo o que você veio para viver. Você não tá fazendo o que você veio para fazer. Não é sorte. É correr atrás, é lutar pelos seus sonhos, é se dedicar. O que eu tô fazendo aqui para vocês hoje, 1 hora por dia, ó, já foram 40 minutos, é uma loucura, né? Como que quando deixa fluir, gente, eu falei, Deus, eu vou deixar fluir. Tá nas suas mãos. Não vai ser eu, vai ser você. Quando você deixa fluir, as coisas acontecem, o dia não tem mais aquela sensação de, nossa, o dia não acaba nunca. Gente, eu vi no Instagram, no Facebook, esses dias, falando assim, janeiro parece que teve 364, estamos no 364 dias de janeiro. Porque muita gente falando que janeiro demorou. Demorou pra quem? Porque, gente, janeiro pra mim voou, cara. Voou. Enquanto tava todo mundo lá, algumas pessoas me acompanharam aqui acordando às 4h59 pra assistir a live do Pablo Marçal, que o Pablo Marçal fez a pior semana da vida, né, em dezembro, e depois eu fiz o curso dele, o pior ano da vida, e foi pra lá que eu fui esse fim de semana, pra fazer o roadmap, que é o mapeamento da nossa vida. E aí eu acordava às 4h50. Todo mundo me achando louca. O que você tá fazendo acordando nesse horário? Gente, é incrível. O poder da mente é um negócio surreal. Porque assim, eu já segui o Pablo, tá? Eu vou resumir e contar rapidinho, que eu sei que é cansativo ficar nesses miudinhos. Eu já segui o Pablo. Eu já tinha feito a pior semana da vida, só que antes ele fazia gravado. E ele fez mais ou menos o que eu tô fazendo aqui com vocês. De deixar as lives, fazer a live às 4h59 da manhã. E ele dava algumas tarefinhas, né? E ele fazia às 4h59, então eu tinha que acordar às 4h50 pra conseguir assistir. Só que eu falei, eu não vou assistir. Quando ele começou, eu falei, legal, mas eu não vou assistir. Aí um dia eu tava dando um curso pra uma aluna, e eu falei assim pra ela, eu quero, porque eu já tinha lido o Milagre da Manhã, né? O Milagre da Manhã, ele te incentiva muito a isso. Se você tem dificuldade de acordar mais cedo pra correr atrás dos seus sonhos, leia o Milagre da Manhã e em seguida leia o Poder da Ação. Depois eu volto a falar sobre eles pra vocês, tá? Mas assim, o Milagre da Manhã, ele é o quê? É você mentalizar no dia anterior o que você vai fazer no dia seguinte. Então, o milagre da manhã não é o milagre da manhã. Olha que loucura. O milagre da manhã, no dia anterior, você mentaliza e você pensa, amanhã eu vou acordar a tal horário, vou dormir tantas horas, é o suficiente pra mim, e eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Certo? Então, no outro dia, você acorda já com tudo mentalizado que você vai fazer no seu dia. Pensa o quanto isso é produtividade. Gente, tem uma coisa diferente. Produção e produtividade são coisas completamente diferentes. O que eu falei pra vocês aqui sobre as máquinas é produção. O homem estar fazendo trabalho de máquina é produção. Quando você começa a fazer o que você realmente veio para fazer nessa terra, é produtividade. Certo? Então, produção é quando você trabalha como uma máquina. Se você está realizando o trabalho de outra pessoa, se você está realizando o sonho de outra pessoa, se você trabalha em algo que você não sente que é aquilo que você veio para fazer, você está sendo parte de uma produção. Produtividade é a partir do momento que você começa a fazer a diferença. Aí você está sendo produtiva. Se você trabalha para outra pessoa, mas esse seu trabalho tem dentro de você algo que você fala, não, eu tenho que fazer isso porque eu sinto que é aqui. Beleza, você tá realizando o sonho de outra pessoa, mas você sente que aquilo também é seu propósito. Talvez não de vida, mas talvez naquele momento. Eu trabalhei em lugares que eu não queria trabalhar. Eu trabalhei em lugares que hoje eu vejo que eu era escrava do lugar, mas que pra mim, naquele momento, era uma realização. Então, assim, aquilo pra mim era a realização de um sonho.
Então, gente, os sonhos mudam, as pessoas mudam, o foco muda. Mas hoje eu já entendi qual é a minha missão. A minha missão hoje é transbordar para vocês, certo? É produtividade versus produção, tá? Produção é quando você trabalha numa produção, gente. Vocês estão igual eu falei. Tem pessoas falando que as máquinas estão substituindo os homens. Então não é as máquinas que estão substituindo os homens que estão fazendo trabalhos de máquinas, enquanto deveriam estar... Porque igual eu falei, alguém criou aquela máquina. Aquela máquina não se criou sozinha. Então alguém fez o que veio para fazer na Terra. Pensa comigo que quando uma máquina substituiu o emprego de um homem numa linha de produção, essa máquina está dando a oportunidade para que esse homem faça ou essa mulher faça o que realmente veio para fazer aqui nessa terra. A máquina está dando uma oportunidade, mas a gente tem uma mentalidade tão fechada, uma mentalidade tão pequena que pensa, a vida acabou. Gente, quantas pessoas acabando com a própria vida por causa da perda de emprego, porque foi demitida de um emprego e não sabe como contar para a esposa, não sabe como contar para as filhas e suicida. Gente, que mundo é esse que a gente está vivendo? Em que a pessoa é demitida, ela se mata. Em que a namorada termina com o namorado se mata. Que o namorado termina com a namorada. Vocês viram no passado a situação da blogueira? A blogueira que cometeu suicídio depois de ter casado sozinha, porque o noivo não queria mais casar. Que pulou do prédio, se matou. O que ela tinha? Ela tinha seguidores, tá? Ela tinha 300 e não sei quantos mil seguidores. Ela tinha seguidores, ela se dizia digital influencer. E o que era a base da vida dela? Ela vivia uma vida vazia. Ela se vendia como digital influencer, mas digital influencer de quê? Pensa, gente, pensa. A gente segue pessoas, você é aquilo que você se alimenta, certo? Se você segue digitais influencers fúteis, você está se alimentando do quê? De futilidade. Então pensem comigo, vou voltar no milagre da manhã, tá? Vou voltar no milagre da manhã. Então, quando você sai de um emprego, ok. Mas e se você ainda não saiu de um emprego? Você está trabalhando no emprego e você quer realizar o seu sonho. O milagre da manhã, ele te incentiva a trabalhar a sua mente para no outro dia você acordar um pouquinho mais cedo. Então, não é que você tem que acordar às 5 horas, porque muita gente fala, o milagre da manhã diz que tem que acordar às 5 horas. Não é sobre acordar às 5 horas. Tá? É sobre você acordar mais cedo do que você costuma acordar. Então, se você trabalha 2 horas da tarde, o seu costume de acordar no dia a dia é 9 horas da manhã, que você acorde ali 2 horas mais cedo, você vai acordar às 7. Entenderam? Não é exatamente acordar às 5. Gente, milagre da manhã, eu vou deixar aqui nos stories depois o audiobook, tá? Porque é surreal de bom. É surreal de bom. Eu recomendo pra todas as pessoas. Eu vou falar. No final a gente vai conversando ainda sobre os livros que eu li, os livros que eu estou lendo. E aí eu vou colocar pra vocês alguns livros. Hoje eu vou colocar um pouquinho do Milagre da Manhã lá e vou colocar o audiobook pra vocês ouvirem, tá? Mas é assim, você acorda um pouquinho mais cedo e vai fazer o que você veio pra fazer. Ai, eu não tenho tempo. Gente, quantas horas a gente fica no celular por dia? Vendo videozinho de WhatsApp. Se tem uma coisa na vida eterna que não vai poder dizer pra Deus e falar que foi por isso que você não cumpriu o propósito, é falar que não teve tempo. Certo? Porque pensa comigo, eu vou falar por mim. Hoje eu tô focada no meu propósito. Hoje eu vejo claramente o que eu vim pra fazer. E eu vou dar 100% de mim pra isso. Eu tá aqui falando pra vocês tudo isso, eu tô dando 100% de mim. Mas pensa comigo, eu vou falar pra vocês porque eu já fiz muito isso. Gente, mensagem no WhatsApp, hoje em dia eu respondo 2 vezes por dia. De manhã eu olho e vejo se tem alguma coisa importante. E vou cumprindo a tarefinha ali de terminar. Na hora do almoço eu dou uma sapecadinha, assim, só uma, pra ver se tem alguma mensagem muito importante. E no final do dia eu olho para terminar de responder. Só, eu não fico
mexendo no WhatsApp o dia inteiro. Gente, cuidado com videozinhos de WhatsApp, cuidado com videozinho de YouTube, cuidado com videozinho de Facebook, cuidado com o que você tá seguindo. Dar risada de vez em quando é bom, mas sabe o que é melhor? Você acordar sorrindo porque você sabe pra que você veio pra essa terra. Isso é a melhor coisa que tem. Essas coisas que a gente busca para se alegrar ali momentânea é para suprir algo que a gente não tá fazendo. Porque a pessoa que tá cumprindo o propósito, gente, eu viajei, eu fui para São Paulo na quinta-feira de van. A poltrona da van não é tão confortável quanto uma poltrona de um ônibus, certo? Fiquei o dia inteiro lá na sexta-feira, com dor no pescoço, com dor de cabeça, o dia inteiro. Fiquei lá, mas foi top, faria tudo de novo. Fiquei o sábado o dia inteiro, acordei cedo, dormi, eu apaguei no sábado, de sexta para sábado, o dia inteiro. Domingo, o dia inteiro. Ontem acabou, era 9 horas da noite, o nosso ônibus era às 11 horas. Eu vim de ônibus, cheguei, 6h30 eu cheguei, 6h36 mais ou menos, e vim fazer a live pra vocês. Tô cansada? Cara, eu tava cansada, juro pra vocês, mas a hora que eu acordei hoje no ônibus, eu ainda falei pro meu marido. Falei assim, amor, eu achei que depois da live eu ia ter que tirar uma sonequinha, mas você sabe que eu tô de boa? Ele, nossa, amor, também, tô de boa. Tamo de boa, véi. Acabou, eu acabei a live aqui, eu vou resolver um monte de coisa que eu tenho pra resolver, eu não vou dormir. Por quê? Porque eu entendi a minha missão. Eu entendi o meu propósito. E se vocês conseguirem entender isso, gente, isso que eu tô fazendo com vocês aqui, esses 20 dias que eu vou fazer com vocês aqui, eu vou falar muito sobre maquiagem. Mas vocês têm que pegar esses acordes que eu tô dando pra vocês. Porque o foco não é só a maquiagem. Vocês entendem? Porque aqui não vai ter só maquiadora. Aqui vai ter maquiadora, aqui vai ter quem não é maquiadora, aqui vai ter quem só gosta de maquiagem, mas sabe o que vai ter aqui? Além de tudo isso, amor, acho que eu vou fazer mais cedo. O que vai ter aqui, além de tudo isso, além de todas as profissões das pessoas que estão assistindo essa live, pessoas. Então, o que vocês mais vão ouvir falar aqui é sobre vida, sobre pessoas, sobre a minha história, sobre coisas que eu sei que vão alimentar vocês. Eu quero alimentar vocês com trigo, certo? Entendam isso. O meu propósito aqui, esses 20 dias, é alimentar vocês com trigo, certo? Vão ser 20 dias de live de segunda a sexta, mas vão ser dias corridos, um mês quase. Tirando sábado e domingo, que foi ontem e anteontem, vai ser um mês inteiro. E esse mês ainda tem 29 dias. A ciência diz que para você adquirir um novo hábito, você precisa executar ele por 21 dias, certo? Tem umas contestações. Mas assim, é um hábito simples, leva 7 dias. Um hábito complexo leva 21 dias. E um hábito de vida leva 41 dias. Então, o que seria isso? Um hábito simples, por exemplo, você começar a tomar café sem açúcar. Isso é um hábito simples. Se você tomar café sem açúcar por 7 dias, a neurociência diz que você não precisa mais tomar café com açúcar, porque você já adquiriu um hábito simples. Um hábito complexo, por exemplo, isso que eu tô fazendo com vocês. Acordar às 7 horas, a hora, vocês vão ver, gente, é incrível, é surreal. No fim de semana, quando chegar na sexta-feira, no sábado, vocês vão me esperar. Mas vocês não vão esperar a Alessandra. Vocês vão esperar o hábito de estar fazendo algo diferente e o hábito de estar se alimentando de coisa boa. Porque o que eu quero alimentar vocês é com trigo. Então, o que eu vou alimentar vocês é com coisa boa. Vocês entendem? Então, assim, quando chegar no sábado, vocês vão acordar com a necessidade de ouvir coisas boas. Por que a gente faz de manhã? Porque de manhã é o horário que a gente tem mais energia e que a gente tá limpo. A gente dormiu,
descansou e ninguém falou merda na cabeça ainda. Porque o que mais tem nessa vida é pessoas pra falar merda na nossa cabeça. E sabe o que é o pior? Você falar merda na cabeça das pessoas. Então, gente, pensem, repensem as atitudes, pensem no propósito de vocês, pensem o que vocês vieram para fazer, pensem naquilo que você é bom, o que você é bom, o que anseia no seu coração de você fazer. Você não precisa pedir as contas. Eu tô realizando o sonho de outra pessoa, então eu vou meter o pé, vou pedir as contas e vou fazer o que eu quero fazer. Você não precisa fazer isso, mas se você acordar um pouquinho mais cedo, você consegue realizar. Porque você acordou antes, você tem ali 1 a 2 horas por dia, num horário que ninguém ainda abafou a sua ideia, para você poder criar. Eu odiava acordar cedo, vocês não têm ideia. Eu odiava acordar cedo. Eu tinha na minha cabeça a crença limitante de que eu tinha que dormir 9 horas por dia. E se eu não dormisse as 9 horas por dia, eu acordava extremamente irritada e eu descontava em todo mundo. Eu era insuportável. Eu acordava nervosa porque eu não dormia o suficiente e ainda colocava a culpa nos outros, né? Nunca era culpa minha que podia ter dormido menos, né? Mas enfim, eu odiava acordar cedo e quando eu comecei a adquirir esse hábito de acordar cedo, eu entendi também pelo Milagre da Manhã. Gente, Milagre da Manhã é um livro que vocês precisam ler. Precisam. Se vocês acham que vocês vão ter dificuldade de acordar cedo para assistir essa live aqui, leiam o Milagre da Manhã. Vou deixar o audiolivro lá nos stories, tá? Eu achava que eu tinha que dormir muito e tal, acordava extremamente irritada. E quando eu li o Milagre da Manhã e quando eu entendi o que eu vim para fazer nessa vida, o Milagre da Manhã fala assim, ó: quando você entende o que você tem que fazer, todo dia é manhã de Natal. Então, assim, quando você tem uma viagem para fazer, vamos supor, você tem uma viagem para fazer pra praia, você vai pra praia. Você tem que acordar cedo para ir pra praia, você tem que acordar às 6 horas para ir pra praia. E aí você coloca seu despertador pra despertar às 6 horas. Você não acorda às 6 horas. Você sempre acorda antes. Agora, se você tem uma reunião no trabalho e você tem que chegar mais cedo para uma reunião no trabalho, há um grande risco de você se atrasar. Por quê? Porque o seu cérebro manda o comando que você deu para ele. Você joga, ele rebate. Por quê? Você falou, ai que saco, amanhã eu vou ter que acordar mais cedo para ir trabalhar. E aí você já acorda estressada, você já acorda cansada. Você já vai dormir pensando, que bosta de vida. E sabe o que você manda pro universo, pra sua vida, pro seu cérebro? Escolha para quem você quer mandar a informação. Quando você não quer levantar da cama de manhã e quando você coloca o soneca para despertar umas 5 vezes. Minha vida é uma bosta. Eu prefiro ficar dormindo mais tempo. Porque quando você tem propósito, quando você tem um foco, você acorda mais cedo. Não, eu vou acordar mais cedo porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso vai fazer isso. Não. Vocês entenderam? Que a nossa vida tem que ser uma vida de propósito. O meu foco aqui pra vocês é transbordar muito pra vocês. Transbordar conteúdo dos livros que eu li, das coisas que eu aprendi e de maquiagem. A gente vai falar de colorimetria, a gente vai falar de visagismo, a gente vai falar de produto, a gente vai falar do componente do produto, a gente vai falar de tudo isso. Mas a gente vai falar muito sobre vida, tá? Esse daqui eu achei bem legal, uma frase do Cortella. As pessoas que falam mal de outras pessoas são as que menos têm resultado. Então, assim, quando a gente fala mal de outra pessoa, a gente está tirando o foco da nossa falta de resultado e colocando foco no resultado da outra pessoa. Percebe que além de não estar cumprindo a nossa missão, de não estar cumprindo o nosso propósito, de não estar realizando o nosso sonho,
A gente ainda tá perdendo tempo jogando joio no sonho de outra pessoa. Gente, eu fico indignada com esse negócio de concorrência. De falar que a concorrência é isso, a concorrência é aquilo, porque a maquiagem tá com. A concorrência tá isso, tá aquilo. Cara, eu não sei vocês, mas eu não sou o Jiraya. Eu consigo maquiar no máximo, no máximo. Se eu maquiar muito, se eu começar bem cedo e terminar bem tarde, 10 pessoas por dia. Certo? Uma noiva que traga as suas madrinhas e as suas convidadas, nem todas, as suas madrinhas e as suas principais convidadas, eu já não tenho mais agenda. E aí, por que eu vou achar, por que cargas d'água, que eu vou achar que a outra maquiadora da minha cidade é minha concorrente? Quantas noivas casam por fim de semana? A gente tem que correr atrás de fazer o nosso, sem pensar, porque se você não tá tendo cliente suficiente, não é culpa da concorrência. É você que não tá fazendo o que você veio para fazer. É você que não tá estudando 2 horas por dia pelo que você diz que ama. Porque se você amasse tanto, você largava de assistir essas merda de série e ia estudar sobre maquiagem. Gente, desculpa, é que hoje eu me revolto, porque eu já fui assim. Vocês entenderam? Quantas vezes eu tava lá olhando as fotos de outras maquiadoras e tipo... o celular aqui na mão e o Netflix na cara. Enquanto eu tava no sofá, olhando a vida de outra pessoa, assistindo série. Eu podia estar fazendo o quê? Eu podia estar estudando sobre maquiagem. Eu podia estar lendo um livro. Gente, as televisões substituíram os livros. Eu odeio ler. Eu odeio ler. Mas eu sou muito grata a Deus porque hoje a gente vive um mundo de tecnologia em que eu posso ouvir. No YouTube tem audiobook gratuito. Você pode ouvir os audiobooks no YouTube. O Spotify hoje tem os podcasts. Podcast, gente, de pessoas de valor. Pessoas que têm pílulas de sabedoria para te entregar todos os dias. E você tá seguindo a blogueirinha que posta bunda, gente. Enfim, gente, é muito, tipo, como que voa, né? Vamos começar, mas eu vou fazer uma votação. A live, ela tá quase encerrando. Tá dando aqui que tem mais 1 minutinho só. Mas eu quero deixar uma inspiração pra vocês. Tá cedo ou tá tarde? Pra você, tá cedo ou tá tarde pra começar? Você pode não ter começado até agora, mas ainda há tempo de começar. Sabe o Kobe Bryant? Aquele que morreu no acidente de helicóptero, o jogador de basquete, que morreu com a filha? Ele tinha uma péssima... Ele não sabia jogar. Enquanto as outras crianças treinavam 1h30 por semana, ele treinava 3 horas por dia. Aos 11 anos de idade, o Kobe Bryant treinava 3 horas por dia. Ele viu que ele não era bom naquilo. Ele era um péssimo jogador de basquete. Ele viu que ele não era bom naquilo. Mas ele sentiu que a missão dele era ser bom naquilo. E o que ele fez? Ele correu atrás. Então, se você hoje não tem tempo, acorda um pouquinho mais cedo. Leia o Milagre da Manhã. Gente, eu vou deixar aquela frase sobre pessoas lá no meu feed, vou postar agora. E eu vou pedir para vocês comentarem, eu não vou deixar a live salva. Eu sei que tem muito conteúdo aqui, mas eu vou pedir para vocês irem lá comentar. E amanhã a gente volta com mais conteúdo, tá bom? Não vou deixar salvo, eu sei que tem conteúdo muito top, mas...